Opa, opa, meus colírios de volta aqui. Segunda semana seguida conseguindo fazer o relatório. Não fiquei mais doente, né? Quer dizer, não gravemente doente. E é isso aí. Eu vou voltando aqui com a frequência dos vídeos. Esse vídeo aqui é sobre a Semana Farroupilha. Eu poderia ter jogado ele na sexta, mas o meu algoritmo aí tá programado para 5 shorts durante a semana e um vídeo de fim de semana, tá? Se eu sair muito disso, o algoritmo enlouquece e não entrega meus vídeos, tá? Então é isso aí. Semana Farroupilha aqui no canal Colirium. Vamos falar dos farrapos, tá? Eles foram revolucionários e populares. Eles foram revolucionários que criaram uma república no meio de um império, não bem no meio, né? Na ponta de um império. E eles foi uma revolta de uma elite. Se foi a revolta de uma elite, foi uma revolução do povo ou foi uma revolução de uma elite? Perguntas que são feitas há muitos séculos que a gente vai responder aqui. Não vamos responder, mas a gente vai trazer umas respostas, tá? Esse é o objetivo do relatório de hoje, tá? Se o Dr. Ricardo Cortes Lopes já curte aí, já comenta e já compartilha esse vídeo pra gente levar ali pros gaudérios aí de todas as querências, tá? Quem não for do Rio Grande do Sul não vai entender isso aí, procura no Google. Vamos lá então, texto de apoio, tá? Esse aqui foi o meu segundo artigo que eu escrevi na minha vida. Ele é de 2009, então já passou de 10 anos aí, né? Já passou de 10 anos. Coloca aí mais uns 5 anos, então uns 15 anos esse artigo, tá? Escrevi faz muito tempo, era um trabalho de uma disciplina. E eu trago as tretas pra vocês, tá? Desses dois autores aí, um deles é um bosta e o outro deles é legal, tá? Então, o que tiver, se eles verem, se os dois verem esse vídeo, vai saber qual é qual, tá? Vamos lá. Um texto muito antigo numa revista de Campinas ali. História, na verdade é um periódico estranhíssimo que nem existe mais, tá? Então, por sorte, tem a Academia.edu que preserva os artigos, né? Mas é referência dali, tá? Quem quiser ver, vai estar também na descrição o texto. Vamos lá, então. A gente tem aqui uma breve contextualização, tá? Que, bom, se foi uma revolução, uma revolta, eu não vou saber dizer, até porque os conceitos de revolução e de revolta também são diferentes entre si, tá? As pessoas têm ideias diferentes do que é revolução e do que é revolta, apesar de ter gente que dizer que revolta é aquilo que pode ser trazido, que a situação pode voltar ao normal antes da revolta e a revolução é uma coisa que muda para sempre, tá? Mas isso aí não é é uma definição muito ampla. Quem é teórico Quem é teórico sabe que não, né? Então vamos lá. Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que era o nome quando era o Império, né? Ele durou de 20 de setembro de 35 até março de 1935 com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, tá? E daí tá dentro dos conflitos dentro do ato adicional, etc e tal. E é uma reação aos limites da Constituição de 1924, que tem relação com o federalismo, etc e tal, tá? Bom, a gente tem vários motivos lá. Se vocês quiserem olhar uma boa aula de história, olha ali no canal do Guilherme Fraga, que é muito bom professor de história. Vocês vão ver ali com detalhes, tá? Mas, tipo, tem questões do charque, da carne, um monte de coisa, tá? E não é meu interesse aqui entrar nisso, tá? Não me interessa bem a causalidade. E não me interessa argumentar com relação ao que foi a revolução, a Guerra dos Farrapos. Vamos chamar de Guerra dos Farrapos pra ser justo com todas as correntes aqui, tá? Mas enfim, teve esse conflito aqui, teve uma constituição de uma república federativa do Rio Grande do Sul, tá? E essa república se espalhou até para Santa Catarina, e teve a República Juliana lá, com o Garibaldi e a Anitta Garibaldi e tal, tá? Então, foi um conflito feio, tá? Foi bastante. No Rio Grande do Sul ele foi uma guerra civil mesmo. Tinha pessoas que eram contra e pessoas que eram a favor. Porto Alegre, por exemplo, nunca foi uma cidade farroupilha, tá? E tem discussões muito fortes, tá? Até o próprio Jurandir Machado, que já veio no episódio aqui, ele é bem crítico com relação à Revolução Farroupilha, tá? E não é esse o meu intento, tá? Não quero dizer que tá tudo errado ou que tá tudo certo. Isso aí pra mim é uma discussão que tem que ser feita, mas tem que ser feita com respeito e sabendo que existem argumentos para ambos os lados, tá? Então, tipo, eu posso argumentar que foi uma revolução por isso, isso e aquilo.
eu posso argumentar que foi uma revolta por isso e aquilo. Tudo tem a ver com o meu ponto de vista e eu saber defender ele, tá? Esse negócio de ficar menosprezando o ponto de vista dos outros, eu acho perda de tempo total. Eu acho que o debate é muito mais legal, que daí todo mundo se exercita, né? Como se fosse uma academia, tá? Mas, enfim, o artigo que eu escrevi nessa época aí de 2009, nos longínquos anos de 2009, eu falo das correntes, tá? Que abordam a historiografia, tá? O que é historiografia? É a escrita da história, tá? Então, quando acontece alguma coisa e o historiador vai lá e observa e faz um estudo sobre aquilo ali é historiografia, tá? Então, é a escrita da história, tá? Então, a gente vai ter três vertentes, basicamente, tá? A tradicional positivista, a acadêmica e a recente, tá? Não vou aqui ficar criticando elas, tá? Não me interessa. Eu vou apresentar para vocês que existe essas interpretações várias da Revolução Farroupilha, tá? Se alguém chegar e dizendo para vocês que a coisa mais simples do mundo é a Revolução Farroupilha, não é, nunca foi, nunca será, tá? E só para deixar mais uma referência, tá? Talvez eu traga aqui, tá? Não sei, talvez. Mas meu TCC também foi sobre a Revolução Farroupilha. Eu estudei um jornal chamado O Povo, tá? Que é o jornal ali do italiano que veio aqui pro Brasil, o Rossetti. Veio aqui pro Brasil e tal, e até ajudou em campo de batalha, morreu inclusive em campo de batalha. Ele tinha um jornal chamado O Povo, né? Então vocês vejam, O Povo e o Império. O Império, ele teoricamente ele não respeita o povo, tá? Mas agora tem algumas variações como o parlamentarismo que tem um imperador, um rei, que ele tecnicamente ele se diz representar o povo, né? Então, para vocês verem que não é tão simples como pode parecer. Vamos lá então, a historiografia tradicional, tá? Ela vai de 1881, vocês vejam, bem no fim do século ali, até 1933, tá? Ela, tecnicamente, ela é republicana e positivista, tá? O positivismo, ele tem uma visão que é da questão do estado positivo, do estado teológico. E vocês vão observar que a relação com o império, que não é o império dos déspotas ilustrados, é uma relação um pouco de conflito, tá? Os desenvolvimentos do positivismo de agora, eu já não sei como é que fica, tá? Porque a gente tem uns teóricos muito brabos, assim, no positivismo, como o Dr. Gustavo Biscaia Lacerda, um abraço pra ele se ele estiver olhando, que tem uns estudos muito brabos sobre positivismo, que daqui a pouco ele vai dizer que isso aqui que eu tô falando não tá certo, tá? E tá certo se ele falar, porque ele vai trazer dados e informações, tá? Ele não vai ficar só falando que, você é burro, não sabe. Não, ele vai trazer informação. Então, se tiver aí e quiser comentar, fica à vontade, tá? Mas o que eu chamo a atenção aqui? De três livros, tá? O primeiro deles é o Dante de Laetano, História da República Rio-Grandense. Observem, o próprio capa do livro é ali o Bento Gonçalves em cima de um cavalo, tá? A posição do herói, tá? As estátuas são assim. E ele fala que é uma república mesmo, tá? O que vai acontecer? Eu dizer que é uma república significa que foi uma revolução, entendeu? Então aconteceu uma revolução e se criou uma república. Então é uma visão positiva do conflito, tá? E tanto que esse outro livro aqui, do Alfredo Varela, História do Rio Grande do Sul, da Grande Revolução, tá? Quando ele fala de Grande Revolução, então tem um apoio, tá? Então, ele de fato aconteceu uma revolução contra o Império. Então, vocês observem, a capa ali do primeiro livro ficou mais ilustrativa, tá? Mas esse aqui não tanto. E por fim, a gente tem ali Guerra Civil no Rio Grande do Sul, Tristão de Araripe Júnior, é uma visão mais pessimista, tá? Então ele entre essa historiografia aqui mais antiga dessa década, ele é o que vai ser contra, vai dizer que são um bando de jagunço que se emancipou, mas que não teve uma revolução de verdade, tá? Foi só uma revolta que aconteceu ali. E isso mostra que, de novo, a gente monta modelos aqui, né? Eu estou montando um modelo tradicional. Mas não quer dizer que todo mundo pense igual nesse modelo, tá? Tipo, é só uma construção, é uma referência para alocar as informações, tá? Mas não quer dizer que seja uma camisa de força, tá? Vai ter exceções ali dentro
E não quer dizer que ele não seja dessa época, até porque o cara é dessa época, né? Ele nasceu nessa época, né? Mas enfim, só pra você ter uma ideia, tá? Ela é uma historiografia mais republicana, tá? Lembra até na época que eu usei o termo republicanista, daí me falaram que não existe esse nome. E é republicana. Vamos lá. A próxima é acadêmica, tá? Durou de 79 até 1990. Bem menos que a outra, né? Comparando uns menos de 20, um pouquinho mais de 20 anos, né? Não, um pouquinho mais de 10 anos. Uns 11 anos, tá? Essa aí ela pega aquela perspectiva ali do Laetano e já traz para dentro da academia, tá? Aqueles primeiros autores ali, muitos deles não eram historiadores, porque não existia faculdade de história. Por muito tempo a gente só tinha direito, medicina e engenharia, tá? A própria URGS ali, que alguns desses pessoas se formaram, ela só foi ter curso bem mais para frente, tá? Ela era um agregado de faculdades e tinha uma faculdade de direito, de engenharia e de saúde, né? Mas enfim, a partir dessa época a gente vai ter, por exemplo, alguns livros com algumas simbologias, tá? São acadêmicos porque estão dentro da universidade. Então a gente tem esse primeiro aqui do Spencer Leitman, que aliás é um cara gente boníssima, eu sigo ele na academia.edu. E já troquei ideia com ele, muito bacana ele. E ele fala das raízes socioeconômicas da Guerra dos Farrapos, tá? Capítulo da história do Brasil no século XIX, que a gente vai ver que esse livro aí, ele é bem acadêmico, tá? Ele é como se fosse uma monografia, que daí ele tá buscando as raízes do conflito, tá? E vocês vejam que ele utiliza o nome Guerra dos Farrapos, tá? Porque daí não tá utilizando o nome da Revolução. Vocês vejam na primeira temporada ali. Primeira temporada. Gostei. Primeira temporada, o ato falho ajudou aqui. Na primeira temporada ali, o pessoal já falava que era ou Revolução ou Revolta. E ele já foi pro Guerra dos Farrapos, tá? A Sandra J. Pesavento, ela escreveu a Revolução Farroupilha, Revolução Farroupilha, a interpretação. Ela até ela até chama de revolução, mas ela foca na questão ideológica, tá? Da parte liberal. Aqueles estudos mais dela, que ela era muito conhecida por essa questão da ciência, dos estudos da política, né? Ela era muito conhecida na época. Infelizmente ela já faleceu, tá? E até faleceu por essa época aí do que eu escrevi o artigo, tá? Uns anos depois. Infelizmente não tive contato com ela, tá? Mas ela escreveu esse livro aí, não focando tanto focando muito no liberalismo, tá? Que daí tem a ver um pouco com a construção dos farrapos, tá? As ideias liberais. Depois teve a paz do Poncho Verde, até o pessoal do exército dos farrapos até foi incorporado no exército nacional com os mesmos cargos, né? Mas a questão do liberalismo ali foi forte porque a gente observa toda a estrutura que foi montada, né? Esse dia saiu um artigo meu sobre a Lotergues. Foi nessa época que foi criada a Lotergues. Tá? Então a Loteria do Rio Grande do Sul foi criada mais ou menos para essa época. Que os farrapos eles fizeram mesmo uma estrutura toda de que não foi só uma negação do império e teve inspirações até nos americanos. Enfim, esse assunto é complexo, tá? Não, a gente se diverte fazendo piquete, coisa assim, é bacana, tá? Mas esse assunto é complexo. Quem quer estudar vai a fundo e quem não quer estudar ali aproveita, ponto. Não vejo nada de errado a pessoa aproveitar ali um evento que na verdade reúne pessoas, né? Não é um evento só para celebrar uma data histórica. Também é um evento que as pessoas se reúnem para construir, para se divertir no churrasco. É legal, tá? Pode ser que teu senso histórico não deixe se divertir, mas também teu senso histórico, se ele disser que é só um monte de mentira, também. E também tu não tá informado, né? Tem que se informar bem, que é mais complexo do que parece. Vamos lá, Moacir Flores também, Revolução Farroupilha. Ele também. Ele, ele vai problematizar nessa questão da Revolução Farroupilha muito fortemente, tá? Ele tá problematizando. Essa historiografia aqui dessa temporada, ele problematiza muito, tá? Porque daí ele pega essa questão do povo rio-grandense e diz que não é o povo rio-grandense, é a elite rio-grandense.
E daí, pela representologia, dá para discutir se o fato de existirem representações do povo, se a gente disser que a elite ela reflete desejos do povo, se o fato de ter representações do povo ali torna essa elite representante do povo, ou se o fato de não ter indivíduos ali pertencentes ao povo desabona de ser o povo. Isso é uma discussão que dá para fazer, tá? Talvez eu escreva um artigo sobre isso, falando agora. Mas é uma discussão que está sendo feita por essa historiografia, tá? Aí tem uma terceira temporada, que daí é uma historiografia mais contemporânea, tá? Que daí é da década de 90 a 2009, porque foi até onde eu escrevi o artigo. Vocês vejam ali, né? Esse aí até foi maior que o anterior, né? De 1990, 2000, 2009. É, 19 anos, tá? Bom, essa historiografia aí, ela não discute tanto se é revolução ou revolta, tá? Porque aquelas duas primeiras, elas se conflituam muito, tá? Mas, apesar do nome revolução em vários livros ali, tem uma problematização muito forte e uma negação muito forte da historiografia positivista. Na sociologia isso se aumenta muito, tá? Que daí na sociologia o positivismo ele é um bode expiatório total, tá? E às vezes até inclusive tem positivistas que escrevem coisas para tentar esclarecer com relação a isso, tá? Mas enfim, não tô aqui para defender ninguém. O que eu tô aqui é para mostrar para vocês esses dois livros, então. A gente tem aqui o César Guazelli, que daí ele fala do horizonte da província, República Sul-Grandense, os Cadilhos do Rio Prata, que daí ele tá falando do... Ele tá falando muito, assim, das relações feitas pelo Estado farroupilha. Vamos chamar de Estado, né? Porque teve toda uma... Apesar de ser um Estado que não tinha uma pacificação interna, vamos chamar de um Estado que ele tece relações, tá? Essa historiografia, ela busca as relações feitas pela organização social que se estabeleceu. Então, o Guazelli, ele faz essa leitura, né? Que ele vai fazer essa leitura das relações regionais, enquanto a Maria Medianeira Paduim, ela fala das fronteiras platinas, com a fronteira platina, tá? Então vai ali e fala da relação deles com os países que estão ali ao longo do Rio Prata. Então, vejam como é uma diferenciação de aspecto, né? Eu estou tratando de discutir e de negar uma historiografia para tecer relações mais aprofundadas e tem muito documento e dados com relação a isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Essas são as três, talvez mais para frente tem alguma mudança desde 2009, né? Faz tempo. Mas pode ser também que eles sejam continuações dessas vertentes, tá? Dificilmente a primeira vertente vai ser continuada. Acho que o cara nem consegue ser aprovado numa banca de monografia se adotar essa postura, né, da primeira, por conta das questões da história, problema, etc e tal. Mas é isso, tá, gente? Eu quis trazer aqui para comemorar ou denunciar a Revolução Farroupilha e problematizar aqui. E eu quero saber agora o que você acha, tá? O que você acha? Você acha que foi uma Revolução Farroupilha? Foi uma Revolução Farroupilha? Foi uma revolta de elites? De acordo com o que você acha, se possível, coloca dados, tá? Eu acho que isso ajuda todo mundo. Não fica uma discussão idiota de gente dizendo que o outro o outro não pensa e o outro diz que o outro também só fica reproduzindo o discurso. Então, é saudável para todo mundo que a gente tenha os dados, tá certo? Então tá, ficamos por aí. Semana que vem tem mais relatório. Até mais.